Bom dia, esse é o segundo vídeo da nossa série aqui por Berlim e hoje nós vamos visitar alguns pontos turísticos como o Checkpoint Charlie, o Memorial do Holocausto e a Topografia do Terror. Vamos lá com a gente! E o primeiro que nós vamos mostrar para vocês é o Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie é um ponto super importante aqui para a Alemanha, principalmente na época da Guerra Fria. Ele era o ponto que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Nesse mesmo ponto, em outubro de 1961, foi o local em que os tanques, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, se reuniam aqui na frente para poder discutir quais eram os direitos fundamentais da capital alemã. Em 22 de junho de 1990, o Checkpoint Charlie foi desmontado na presença dos ministros das Relações Exteriores das 4 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Esse lugar chama Topografia do Terror e foi onde Hitler decidiu que mataria todas aquelas pessoas que fossem de uma raça diferente da sua. Ou seja, todas as pessoas que fossem diferentes da raça ariana. Podiam ser judeus, homossexuais, crianças ou adultos com alguma deficiência. É um lugar muito difícil e muito pesado para se visitar, tem uma energia muito forte, mas para você que gosta de saber um pouco mais sobre história, principalmente sobre a história de Berlim, vale super a pena a visita. E a entrada aqui é gratuita. Infelizmente, nós não vamos conseguir visitar a Topografia do Terror. Está fechado hoje porque é véspera de Natal. Então a gente não vai conseguir fazer a visitação, mas é um lugar super impressionante. Aqui vocês podem ver, tem bastante ruína. E assim, é bem chocante mesmo. Eles mantiveram aqui ainda um pedaço do Muro de Berlim. Para vocês saberem um pouquinho da história do muro, ele foi construído em 1961, durante a Guerra Fria, e ele só foi derrubado 28 anos depois, aproximadamente em 1989. O muro dividiu a cidade de Berlim em 2 zonas distintas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Essa foi uma disputa geopolítica iniciada ao fim da Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos, que eram as pessoas que lideravam o bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a frente do bloco socialista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os principais vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, ocuparam a Alemanha, que foi derrotada. Os 3 primeiros países possuíam o mesmo alinhamento político e econômico, ou seja, o capitalismo. Assim, eles criaram a zona tripartida, algo que não agradou Stalin, pois deixava ameaçado o território ocupado pela União Soviética. Em 1948, Stalin decreta o bloqueio de Berlim, um cerco pacífico que impedia a chegada de suprimentos à Alemanha, seja pela terra ou seja pelos rios. A resposta dos Estados Unidos e da Inglaterra foram utilizar aviões para garantir o abastecimento da cidade e o transporte das pessoas. O cerco foi interrompido em 13 de maio de 1940 e os aliados permaneceram em Berlim. Igualmente, no dia 23 do mesmo mês, criaram a República Federal Alemã, impedindo que Stalin se apoderasse de todo o território alemão. Por sua parte, a União Soviética decreta a criação da República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, que isso aconteceu em 7 de outubro de 1949. Aqui atrás de mim fica o Memorial do Holocausto. É o memorial dos judeus que foram mortos na Europa durante a guerra. São cerca de 2.700 peças de diversos tamanhos. Elas variam entre 30 centímetros e 4 metros de altura. E a ideia do artista que criou esse memorial é deixar a interpretação livre para cada pessoa que visita o memorial. Em respeito a todas aquelas pessoas que faleceram durante a guerra, nós não vamos estender muito no vídeo. E é isso. Esse é o Sony Center, ele fica bem ao lado da Bahnhof Potsdamer. E o que é mais impressionante aqui é essa estrutura redonda, que é uma construção de um arquiteto. Eu vou deixar o nome escrito aqui na tela para vocês. E ela é redonda e só se suporta no meio. E apoia em alguns prédios de vidro, olha que impressionante. Esse é um hotel histórico, ele teve 90% da sua fachada destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E junto com a queda do Muro de Berlim,
ele ficou um patrimônio protegido, né, do Estado americano. E aí eles construíram esse Sony Center em cima desse hotel. Eles preservaram uma parte e construíram uma parte super moderna aqui. E o mais impressionante é essa cúpula central, toda feita em vidro, e ela só se apoia nas laterais dos prédios. É uma construção, assim, realmente muito impressionante. Essa é uma outra parte do Muro de Berlim que restou. É um dos trechos mais conservados aqui em Berlim. Ele tem aproximadamente 1,3 quilômetros e é conhecido como East Side Gallery. É um local cheio de pinturas de diversos artistas e é considerado o maior museu linear do mundo. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha e comente. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook e o nosso YouTube, @ABC dos Viajantes. Até a próxima!